Café com Homogêneos está de volta, agora começando o mês de abril. E o mês de abril começa com uma data muito importante, né, o dia 2, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a gente está aqui com uma pessoa, né, uma referência para a gente nessa área, é a Diva Batista. Ela é mãe atípica, ativista, idealizadora e hoje presidente do Instituto Resiliência Azul, né? Muito Sim, obrigada por ter aceito o nosso convite. eu que agradeço, é um prazer imenso. E queria que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória, como foi, né, se descobrir uma mãe atípica, né, ter o diagnóstico do seu filho. Falo, eu acho que ser mãe atípica, né, é algo que a gente se autotitula, porque a sociedade põe a gente assim, né? Eu falo sociedade opressora porque existe também a sociedade acolhedora. Então, a sociedade opressora, ela quer que a gente continue naquele lugar, né? Então, o termo mãe atípica foi meio que na resiliência mesmo, né? Se assumindo ali, porque parecia um palavrão, né? É uma mãe fora dos padrões. E, na verdade, a gente não precisa seguir padrões, a gente precisa ser nós mesmos, aceitarmos a nossa realidade e lutar, né? Para que as coisas sejam melhores. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui, Kátia, porque falar da causa é sempre muito importante. E qualquer espaço que a gente tem, assim, para poder mostrar como que é de fato mesmo. Eu falo muito dos bastidores, então, esses veículos, eles são de extrema importância para que as pessoas vejam que não é só aquela chatice, né? Que a gente vê, não que seja chato, gente, não é isso, mas parece que é muito maquiado, que é muito bonitinho, né, o autismo. E não é. Estava falando agora para você que é uma coisa que nunca, dificilmente vem só, né, só o autismo. Então vem as comorbidades junto. Então ser uma mãe atípica é um desafio diário, é realmente você sobreviver, porque parece um campo minado de guerra, né? Acho que é a referência mais próxima a tudo isso. Então, Cada dia é um dia. Né? cada dia é um dia. É uma coisa assim que a gente vai descobrindo. O autismo, ele é uma eterna lição, né? Um aprendizado. E você vai aprendendo coisas que você acaba aprendendo a lidar no dia a dia de uma forma natural, né? E essa troca entre as mães atípicas, ela existe justamente por isso, porque cada um tem uma vivência e quando a gente junta tudo isso, algumas coisas ou muitas coisas fazem sentido, né? É uma coisa também que o diagnóstico não é fácil, né? E até conseguir esse laudo, né, para ter acesso a outros direitos também é um processo complicado, né? É um processo bem complicado, porque meio que você tem que convencer, né, o profissional, o médico, que o seu filho tem alguma coisa. Fica parecendo que a gente está implorando por isso. E na verdade a gente implora por ajuda, né? A gente implora por um norte. A gente implora, pelo amor de Deus, deixa eu entender o que é isso, para que eu saiba lidar, né, com isso. Porque a gente sabe que a criança de hoje ela vai ser o adulto realmente de amanhã. E que a gente não vai estar aqui para sempre, né, Kátia? Então o diagnóstico, ele é o caminho, ele é o norte. Para Para ter que os a gente estímulos adequados, né? Sim, o tratamento, né? As pessoas falam muito de cura. O autismo ele não tem cura porque ele não é uma doença, ele é uma condição. Se eu nasço com os olhos castanhos, eu vou morrer com os olhos castanhos. Então, assim é o autismo. O que acontece é que, com o passar do desenvolvimento da criança, ele vai se mostrando mais. E você vai ficando mais preocupada, porque o autismo ele tende a ter essa regressão caso não haja o tratamento. Então, o diagnóstico, ele é exatamente para isso, para você identificar, aí você vai digerir, e aí só depois você vai entender o que você vai fazer com isso. E até cair a ficha, porque às vezes demora e às vezes não cai. Tem pais que negam até o fim. Falar, tem uma certa resistência também, né? Certa resistência. Porque ninguém quer ter um filho com deficiência. Você até sabe, no fundo, todo pai e mãe sabem. Percebe que tem alguma coisa diferente. Percebe. Mas assim, assumir é uma coisa mais pesada. Porque quando você assume, você está assumindo para você mesmo. Claro, você pode guardar ali no seu inconsciente. Mas quando você assume, quando você tem um laudo na mão, você está assumindo para toda a sociedade. Olha, meu filho está sendo rotulado. Né? Então, muitos pais pensam assim. Eu já penso totalmente diferente. Não é um rótulo, mas é um norte realmente. Porque pensa comigo assim, por exemplo, você tem um laudo, o que eu faço com ele? Você decide o que você vai fazer com ele. Você vai ficar ali chorando, vai ficar ali no buraco sofrendo,
ou você vai se transformar, vai colocar aquela pessoa, né, que você nem sabia que existia, uma fênix, uma leoa, chame do que quiserem, para poder lutar por algo. Porque a vida ela só faz sentido quando você luta por algo. Então, quando você tem um laudo, você automaticamente está dizendo, tudo bem, tem um laudo e eu posso ajudar outras pessoas, não só o meu filho, com isso. Então, quando eu penso em laudo, as pessoas pensam em psiquiatra, as pessoas pensam em psicólogo, as pessoas pensam em neurologistas, as pessoas pensam nas piores situações possíveis. E aí eu penso, cara, psiquiatra é um médico que vai cuidar da sua saúde mental, para você não enlouquecer. Porque você vai para a academia cuidar do corpo, você vai para o médico cuidar do corpo, né, para a parte clínica. E você vai cuidar da cabeça para você não enlouquecer, para você aprender a lidar com aquilo. O psicólogo é a mesma coisa, senão não precisaria. E hoje a gente fala tanto de saúde emocional, Sim. que as pessoas precisam desmancharem isso, sabe? Desarmar. Tem o Janeiro Branco, né, que já começa o ano falando disso. Exatamente. E você sabe por causa do que, né, o Janeiro Branco? Porque ele realmente é o primeiro mês onde você tem a oportunidade, né, de reescrever sua história. As páginas em branco. As páginas em branco. Entendeu? Então você tem a oportunidade para limpar, sabe, a mente, para você reiniciar, para você pensar o que deu errado lá atrás, o que deu certo, continuar, melhorar. É uma oportunidade. Então a saúde mental, né, a saúde emocional, a gente começa tudo, aliás, a partir da saúde mental e emocional. Porque se você não estiver bem aqui e aqui, Não vai, nada vai dar certo. não funciona. Não funciona. Então as pessoas precisam terem essa clareza, ter esse entendimento, né? E aí quando a gente fala de mães atípicas e fala de família atípica, a gente fala muito de mãe atípica, principalmente, porque 90% é mãe, né, é formada ali pela mãe atípica. O pai normalmente ou está trabalhando, ou foi embora, mas existem lá os pais também que ficam, que são os pais de resiliência, que eles sabem qual é o papel, que eles não estão fazendo nada heróico, sabe? Então, a gente... Pela família, né? Assim como a mãe, né? Todos juntos né? Pelo bem, né, ali da família. Então, quando a gente fala a família precisa estar bem, a gente está falando de uma construção. Então, imagina, Kátia, por exemplo, você tem uma casa. Não adianta você pensar na decoração, né, que são os móveis. E o alicerce não tá bom. E o né? alicerce não tá bom, porque nossos filhos são as paredes, né? E o alicerce, ele precisa estar forte para segurar essas paredes. Então, quando se fala muito de leis, né, eu tenho uma certa, sabe, uma certa resistência, porque leis existem para autistas, existem. Agora, colocá-las em práticas é que é o É o difícil. processo. Né? Existe a LBI, né, que é ali a lei brasileira, né, de inclusão nas escolas, em todas as questões e tal, mas existem muitas leis que não são cumpridas. Não é simples, você, eu fiz uma lei, decretei uma lei, tá, e aí, ela está funcionando? Nós temos uma lei chamada Mãe Mais, que é voltada para a mulher atípica e para a mãe atípica. Federal? Aqui em Mogi das Aqui em Cruzes, Mogi? né? Algumas leis nossas foram copiadas e aí foram levadas para o estado, talvez para federal, mas é bom, né? O legal é que você desperte isso, não é sobre quem está ali na frente e tal, é sobre o negócio funcionar. Então eu pergunto, está funcionando? Já foi votado? Porque é sobre isso, a gente quer um negócio ali na prática, funcionando, sabe? Então se a gente não estiver bem, a gente não tem condições de cuidar de ninguém. Isso é verdade. E como o Instituto entra na sua vida? Como é que surgiu essa ideia? Olha, menina, o Instituto ele já entrou chegando assim, né? Eu só queria produzir um documentário. Eu brinco, mas eu falo sério também, porque a vida vai colocando a gente em lugares que às vezes a gente não imagina estar lá. Mas você se vê obrigada a estar lá pela situação como um todo. Então você, um belo dia, resolve lutar, e aí você fica perdida, como que eu vou lutar? Pensando nas armas, né, que você vai para aquela luta. E de repente Deus e o universo vai colocando aqui, ó, toma, aqui, segura aqui, pega aqui, vai. Sabe? Mais ou menos isso, sabe? Quando a guerra acontece, que eu sou totalmente contra a guerra, eu acho que a guerra todo mundo já começa perdendo, Sim, principalmente não há quem vencedor, declara, né? não há vencedor. Então, é mais ou menos isso. Quando as pessoas chamam a gente de guerreira, eu fico muito brava, porque a guerra meio que você não escolhe estar lá, né? É mais ou menos isso.
Só que é uma guerra que não precisaria existir. Então a gente não gosta de ser chamado guerreira por isso, sabe? Nós somos fênix, ressurgimos todos os dias das cinzas, porque a gente precisa ressurgir. São resilientes. Somos resilientes. Todas nós mulheres somos divas e resilientes. Porque eu falo, gente, parir não é para qualquer um, parou. Não somos sexo frágil. Quem inventou isso, sabe? Não sabia de nada. Parto normal, aquilo não é parto normal, aquilo é um parto assim que é uma resiliência pura. Nem a cesárea, né? Tudo isso. Tudo isso, né? Então, assim, eu fico pensando, eu escolhi estar lá? Não. Mas a gente tem que lutar. Então, alguém tem que levantar a bandeira branca. Então, a bandeira branca, para mim, é sim a questão, né, do poder público, a questão do poder privado, que foi criada, aliás, só por isso, porque o público não funciona direito. E aí, né... Foi criado quando, o Instituto? O Instituto, a gente fugiu da pergunta, vamos voltar. A gente sabe que não funciona, né, todos esses serviços e tal, então, quando surge o Resiliência Azul, é justamente por isso. Porque eu estava falando, né, exatamente, que você vai atrás de um diagnóstico e praticamente você dá o diagnóstico e aí você se vê ali, não acima do médico, mas você se vê ali num lugar que não é do médico. Então, fala, opa, eu posso dividir, compartilhar isso com alguém. Então, a ideia era levar isso para dentro do documentário, mostrando os bastidores, né, empoderando essas mães, capacitando, mostrando ali, na questão política mesmo, de trazer essas políticas públicas, não somente para o autismo, porque a princípio era só o autismo, porque quem não conhece, Kátia, acaba achando que é só autista, né? Então, o documentário ele vem com essa proposta, né, dos bastidores, autismo diário de uma mãe atípica, mas na verdade é o diário de todas as mães atípicas que passam por uma condição. Então, com essa ideia na cabeça, eu pensei, vou fazer um documentário. Daí ganhei uma bolsa e fui toda aquela questão, né? E todo aquele processo, não era uma coisa tão simples, tem que estudar, tá? Enfim, fui estudar. E aí depois, durante o curso, falei, pronto, é isso. E vou atrás das mães para falarem um pouco. Elas não queriam falar. Falei, e agora? Nossa. E agora? E aí elas falavam, não, eu não vou expor meus filhos. Eu sempre conto essa história, gente, porque tem que falar... diferentemente da mentira, quanto mais a gente fala a verdade, na verdade tem que ter mais força. Porque foi isso que aconteceu. As mães não queriam falar. Elas queriam esconder a realidade. Elas queriam esconder os seus bastidores. Elas queriam manter isso em absoluto sigilo. Sendo que para trazer políticas públicas, você tem que mostrar que o problema existe. Não tem jeito. Não é? E aí, o que acontece? Eu me deparei com essa situação e fui, assim, criar um grupo, sabe? Ela dá risada porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Mas eu não sabia que ia virar um instituto. Né? E falei, vamos criar um grupo, vamos trocar ideias, vamos pegar confiança. Era só um grupo de WhatsApp. Era só um grupo de WhatsApp. Não, você sabe que eu ouvi de uma mãe, assim, não, mas eu não quero mais fazer parte, porque tem muita briga em grupo de família. Eu não quero mais fazer parte de grupo para trocar receita. Eu falei, não, vamos trocar receita também, mas vamos falar de políticas, sabe? Vamos para cima, vamos trazer, ai, diva, como ser boba, como ser inocente, você acredita nisso? Se você não acreditar, você não estava aqui. Então, assim, eu estava com gás, eu sou aquela pessoa que eu já venho de uma família de ativistas, que até para ter água na torneira a gente brigou, para ter asfalto na rua a gente brigou, sabe? Então, eu lembro muito da minha família, a gente batendo panelas para ir buscar água na torneira, pro ônibus passar na rua. Então, eu estava com esse gás. Então, aqui em Mogi? Em Poá, porque eu fui criada em Poá, né? Mas eu moro em Mogi há 12 anos, né? Então, minha família é de lá até hoje. Então, eu tenho muito isso, sabe? De vamos brigar, vamos lutar, dá certo sim, pode dar certo. E foi isso que aconteceu. Fundei o grupo em 2019. Resiliência Azul nasce em 2019. Né? Eu dormindo, do nada, não sei se estava dormindo até hoje, mas para mim eu estava. Me passa o nome Resiliência. Muito simples. Falei, é isso, resiliência. Eu já estou de Resiliência Azul, inclusive. Né? Falei, vamos... Porque, gente, a gente está no dia do autismo. Né? Então... o que é o autismo? Resiliência pura. Então, ele nasce dentro de cada um. Mas o grupo Resiliência Azul nasceu em 2019. Justamente porque eu enxergava resiliência nessas mães. Eu sabia que cada uma era especial no que elas se propunham, sabe? Então, eu falei, por que não? Então, começou o grupo.
E o grupo foi começando muito pequenininho, veio a pandemia, e aí todo mundo já sabe. Eu falei, nossa, resiliência mesmo, tal. Porque assim, a gente fazia nossos eventos até no meio da rua. Parecia que a gente estava fazendo coisa errada, né? Então, assim, eu pensava, cada uma pode contribuir de uma forma. Eu sou da área de comunicação, eu sei um pouco ali da saúde, tem a vivência, a gente junta tudo isso e vamos à luta. Então, resiliência, ele vem justamente por isso, porque o que deu certo para mim, por exemplo, o laudo do meu filho saiu na primeira consulta. Quem consegue isso na primeira consulta? É difícil, né? Mas por quê? Muita resiliência. Eu tive que falar para a médica, convencê-la, falar, olha, eu sei que não é fácil ser psiquiatra. Eu imagino que não seja, porque não sou, né? Mas imagina, assim, os relatos de tantas famílias, tantas mães falando a mesma coisa o tempo todo. Eu olhava para a mesa da médica, tinha uma pilha desse tamanho, assim, de prontuários. E a médica desabafando. Eu falei, gente, alguém tem que ouvir essa médica, né? E eu tenho um lado psicólogo, assim, que é muito humano. Então, eu deixei ela desabafar. Falei, doutora, ótimo. Agora quem precisa falar sou eu. Daqui a pouco eu começo a chorar aqui. Falei, doutora, eu preciso de ajuda. Meu filho se morde. Meu filho bate a cabeça. Meu filho, ele agride. Meu filho, ele come, sabe, assim, compulsivamente. Ele faz as necessidades pela casa. E eu não sei o que é isso, eu desconfio. Sendo que no neurologista, ele já tinha perguntado para mim, o que você acha que é? Eu falei, doutor, eu tô aqui para saber, mas eu desconfio que seja um autismo. A gente vê ali um grau muito imperceptível. Eu falei, imperceptível não. O senhor pode passar um mês lá em casa, aliás, eu deixo ele passar um mês, porque o senhor vai ver que não tem nada de imperceptível. E aí, o que você quer que eu faça? Eu falei, encaminho para os médicos. E aí ele encaminhou a psiquiatra essa situação. Que na verdade também é interdisciplinar, né? Não é só uma especialidade, né, que vai... Então, o que acontece, Kátia? Muita gente não sabe. A gente faz os exames por eliminação. A gente passa nos especialistas por eliminação. Então, a gente vai ver se não é alguma coisa nas vistas, se é alguma coisa na fala. Então, você vai fono, vai oftalmo. Aí você faz alguns exames na cabeça, que o papel do neurologista é esse, né? Pedir exames ali para saber se está tudo certo. Então, o Luigi fez X-frágil, fez um monte de coisa, né? Que é exame assim, laboratorial, mas não foi dando nada, então você vai eliminando, tá eliminando. O psiquiatra é o médico mais indicado, porque é o médico que vai estudar o comportamental, né? Porque ele é clínico. Foi ela que fechou o laudo. Ela fechou diante do meu relato. Porque aí eu fui falando, e ela foi anotando, né? Mas 5 segundos que o Luiz entrou no consultório dela, ela falou, essa criança não é autista. Aí ela começou a falar, foi quando eu falei, fala, né? Desabafa, eu sei que não é fácil, não deve ser. E aí quando ela terminou de falar, ela, você me desculpa, mas olha aquilo ali. Eu falei, eu vi, ela falou assim, essa pilha de prontuário, Mogi das Cruzes enlouqueceu. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, então calma, né? Eu vou ter que ter um jeito ali de lidar, porque tudo bem. Né? Respire e vai. São várias mães, mas são várias situações, cada uma com a sua história, né? A minha história não é igual a quem já, né? Enfim, e aí fui contando. Nisso ela foi anotando e saiu o laudo no mesmo dia. E ela virou assim, muito próxima, né? Fiquei muito próxima dela. Ela falou, é isso que eu preciso. Que as pessoas falem, que as pessoas ajudem a ajudá-las, que as famílias ajudem a ajudá-las. E aí saiu o laudo dele, encaminhamento para ônibus. Ela falou, olha, para tentar o INSS e tal, não sei o quê. Porque assim, Kátia, a deficiência invisível, oculta, ela ainda é um tabu. Você entende? Porque assim, antes de sair o laudo do Luigi, eu já pegava a fila prioritária. Antes de sair o laudo do Luigi, eu já ia ao banheiro Hoje prioritário. tem um cordão de girassol, né? Hoje tem vários cordões, sabe, de identificação, muito legal. Mas assim, o que as pessoas não veem, elas não respeitam. E às vezes não é a falta do respeito, mas é a falta de informação, de conscientização. Então, eu arranjei várias tretas, né? Porque eu pegava a fila prioritária porque eu sabia o limite do meu filho. E as mães e os pais, as famílias atípicas em si, elas ficavam com receio de entrar numa fila preferencial, de exigir os direitos. Por quê? Até para as próprias famílias, a deficiência oculta era um tabu. Meu Deus, como que eu vou lá na fila prioritária? Vou passar vergonha. As pessoas, eu não sei o que falar, né? Então, eu creio que os médicos também tinham isso, né? Até um tempo atrás, porque não existia essa especialização, essa capacitação para todos.
sabe? Então, é uma coisa que está chegando, que eu entendo que o papel é sim das famílias atípicas, da comunidade atípica, falar, tá? Porque a dor é minha, a vivência é minha, E é isso que o Instituto tem feito? a dificuldade é minha. O Instituto tem feito isso, tem trabalhado junto aos O tempo profissionais, todo. junto às famílias. O tempo todo. A gente empodera essas famílias. Nós temos a Ana. A Ana é diretora jurídica. A Ana veio para cá, né, para o Resiliência há 2 anos. Então, ela tem o Pedro, que é autista. Ela é advogada. E, assim, a vida dela, como de todas nós, virou do avesso. E aí, ela que trabalhava em São Paulo, na Paulista, ela é formada pela Mackenzie, sabe? E é uma mulher, assim, que super se entregou para a causa. Então, essa parte jurídica, de educação jurídica, é um trabalho que ela gosta, que ela faz, que ela desenvolve bem. Por quê? Porque ela entende que a vida dela parou, ela sendo advogada. Mas o conhecimento que ela adquiriu, ela foi se especializar nessa área de direitos, né? Principalmente para autistas. Então, o que ela faz? Falta professor auxiliar, não consigo um BPC, sabe? Meu filho foi excluído da escola, meu filho sofreu agressão. Todas as situações que envolvem esse direito jurídico, essa parte jurídica e de educação, que muitos pais não sabem, simplesmente trocam os filhos da escola. O que vai adiantar você trocar seu filho da escola? Se a escola que você for colocar... Vai repetir, né? Vai repetir a mesma coisa. Então, assim, a gente acredita super em conscientização. Então, tanto a Ana quanto eu, a Kátia, que é diretora administrativa também, que é mãe atípica, a gente foca em conscientização. Em conscientizar. Porque é o caminho. Não adianta eu chegar na escola, colocar o dedo na cara da professora, sendo que a professora não tem uma capacitação. Ela pode não ter empatia, mas pelo menos para lidar com todo tipo de público, ela primeiro tem... é orientar, né? Orientar, conscientizar. Então, eu defendo, por exemplo, que toda criança, né, toda pessoa com deficiência, porque isso inclui a faculdade também, ela receba um informativo, né? Sabe aquelas coisas que usam-se na internet? Quem sou eu, sabe? E que as escolas usam esse modelo também. Então, tem lá o meu filho Luigi, e aí eu vou colocar, ele tem muitas estereotipias. Quando ele está se balançando é porque ele está feliz. Bater na palma. Se ele se balançar de uma forma... Hoje ele frequenta uma escola... Hoje ele frequenta uma escola regular. Né? Então, essa ficha é super importante. Mas olha que coisa impressionante. Em 2016, ali perto do laudo dele, eu encontrei uma situação atípica. Porque naquele tempo não se falava tanto de autismo como hoje. Então, eu cheguei na escola, ele foi super acolhido, tanto pelos funcionários, quanto pela diretora, quanto pela professora. E nesse momento, não exigia o laudo para se ter uma acompanhante. Mesmo assim, eu não consegui. E eu entrei na justiça. Tá? Mas enquanto não, né, a solicitação estava rolando, eu fui ser cuidadora dele na sala de aula, por 2 meses e meio. E assim, era uma loucura, as cadeiras não me cabiam, porque eu ficava dentro da sala de aula com as crianças de 5 anos. Aí tinha umas coisas, umas dinâmicas para entrar no minhocão. Aí a professora falava, Diva, vai com ele. Eu entrei dentro do minhocão, ela ria, falava, não, pelo lado de fora. E aí o minhocão virava de um lado, virava do outro, porque assim, é um mergulho de cabeça, né? E as crianças riam. Mas assim, as crianças, elas têm uma plena capacidade de entender tanto. São bem mais abertas que a gente, São mais né? abertas. E elas perguntavam, tia, o que é autismo? Tia, por que ele faz esse movimento? Não era um bullying, não era uma agressão. Era assim, interesse em saber para aprender a lidar com ele. E assim, várias vezes eu me pegava vendo, por exemplo, algumas crianças cedendo a fila para ele. Pegando a merenda dele e levando para ele, pegando na mão, levando até a mesa, pegando a água, pegando ele pela mão para ir ao banheiro. Então, assim, é algo que é um ambiente que elas estão acostumadas que antigamente não existia. Então, hoje, as pessoas mais velhas não respeitam tanto, porque não era uma coisa comum dentro das escolas. Hoje, a gente entende que o ensino regular ele é fundamental para inserir essas crianças. Porque é na também infância, depende né? de como essa inclusão é feita também, né? Depende, aí vem essa parte da gestão, sabe? Que eu defendo assim, a conscientização de fazer palestras, de levar como que é o seu filho, mesmo que seja da forma escrita, olha, dentro da mochila você leva a pessoa, a professora, porque agora vai mudando, né? Vai dependendo da série que tá. O Luigi está no 7º ano. Então Já são tem vários trocas de professores. né? Ele tem uma cuidadora há quase 6 anos. Mudou assim, acho que para 2 ou 3. Ele está com outra há 2 anos.
e ela cuida dele ali, porque ele estuda no CAIC. Então, é uma escola municipal. Mas outras que estão no estado não tiveram a mesma sorte. Muitas entram na escola sem nenhum acompanhante. E sabe o que mais choca? Né? Em pleno mês de abril, é que quando a mãe tem tempo ou alguém que possa ir ficar com a criança dentro da escola, Não é autorizado. não é autorizado. Ou seja, o sistema não fornece e não autoriza. Aí você faz o quê? Você vai para a justiça. Só que está acontecendo uma coisa assim, um fenômeno. Não estão respeitando mais a justiça. Em todos os sentidos. Operadora de saúde, educação, não respeitam mais a justiça. E aí entra uma mãe barraqueira, gente, que eu defendo a mãe barraqueira, depois que ela já conversou, que ela tentou amigavelmente, aí ela é ouvida. Então, assim, a comunidade, ela tem essa força de mudar. Só que a gente não está falando só de implantar mais leis, mas a própria família, né, ter forças para fazer aquilo funcionar, fiscalizar. Não adianta você na rua falar, olha, tem um buraco aqui, aí você vai lá para as redes sociais, reclama, mas você não vai na pessoa que é na secretaria né, que vai resolver aquela questão. Vira o ativista de sofá, né? Entendeu? Então os pais precisam saírem de casa, exatamente, Kátia, saírem do sofá, sair das suas zonas de conforto. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é simples, porque toda energia que a gente economiza, a gente quer ficar ali paradinho, sem gastar. Mas assim, gente, se a gente ficar no sofá, se a gente ficar na zona de conforto, que é um lugar confortável, mas não é um lugar legal, nossos filhos crescem e nada muda.